aí, uma base sobre tudo. E vocês me desculpem qualquer erro e qualquer coisa que não esteja de acordo aí. Danilo, você pode passar para mim? Oi? Pode atrapalhar? É que eu não tô enxergando a tela de slide. É o Danilo. O Danilo, coloca ela no modo apresentação. É só ela ou... Eu tô vendo normal. Eu também. Danilo, Pra mim tá tudo preto. Fala aí, professor. tá aqui, lá embaixo, nessa barrinha de porcentagem, Sim, tá vendo? sim, senhor. Lá embaixo na barrinha de porcentagem tem uma bandejinha que tem um tripé, tem um quadradinho com um pauzinho embaixo assim, é o modo apresentação. Clica nele que vai aumentar aí e talvez solucione esse problema. Isso aí mesmo. É que pra mim a tela toda tá preta. E agora foi? Não. Então, Eu tô Danilo, enxergando volta. normal. Então, tipo assim, tenta compartilhar de novo. Sai e compartilha Eu de acho novo que pra ver. se sair, ele volta agora. Tem que sair e voltar, ele dá certo. Saiu, certo? Saiu. Voltei. Compartilha. E aí, Agora Vitória? Foi? É. Beleza. Então, pode pôr o primeiro slide, por favor, aí. Bom, contexto. Eu vou estar lendo, em consequência, eu vou estar repassando mais coisa aí, tá bom? A psicologia do trabalho é uma estratégia da gestão de negócios que pode viabilizar adequadamente e de modo mais efetivo esta relação entre pessoas e trabalho de forma que ambos possam beneficiar-se sem necessariamente causar prejuízo ou sofrimento a qualquer uma das partes, e promover o diálogo da psicologia na profissão com as questões do mundo do trabalho. A psicologia do trabalho aumentou muito, criando um novo campo da psicologia industrial. Posteriormente, foi aplicada e possui a treinar trabalhadores em todos os aspectos: trabalho, planejamento, carreira e organização. Esse campo também visa descobrir o seu nível de conhecimento e habilidade, motivação e atitude para o trabalho. A psicologia do trabalho visa descobrir como o indivíduo resolve problemas em frente a decisões de risco, como se comporta diante de prazos e cobranças. Esses dados também são importantes para a ciência e outros estudos. A função desses psicólogos são muito importante, pois se preocupam principalmente em melhorar as condições do trabalho e da própria empresa, para que possam ser colocados em um ambiente favorável para produzir mais, ocasionando resultado positivo para que todos possam se beneficiar. Você pode passar o próximo agora. Consolidações das leis trabalhistas, CLT. Deixa eu puxar aqui. Desenvolvida para regulamentar as relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano ou quanto do rural, desde sua publicação já sofreu várias alterações, visando adaptar o texto às anúncias da modernidade. Apesar disto, ela continua sendo o principal instrumento para regulamentar a relação do trabalho e proteger os trabalhadores. Foi decretado no Estado Novo em 1º de maio de 1943 e possuía 922 artigos e foi assinado por Getúlio Vargas. Foi onde surgiu o CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. E recebeu esse nome de consolidação porque unificou as diversas normas trabalhistas já existentes na década de 40. Algumas das leis são, na época, Lei número 185, de 1963, Direito a Férias. Lei número 229, de 1936 também,
Jornada de trabalho. Obrigatoriedade do FGTS também foi uma das leis. Carteira de trabalho também foi uma delas. O salário mínimo também. E entre outras que são várias, né? Para se tornar empregado, deve-se preencher alguns requisitos. Primeiro é ser pessoa física. Segundo, a prestação de serviço não pode ser eventual, ou seja, deve ter uma jornada de trabalho definida e contínua. Terceiro, deve ter uma boa relação de subordinação do empregado, mediante salário. Quarto, a prestação de serviço deve ser pessoal, não podendo terceiros executá-los. Deixa eu voltar aqui que coloquei no cantinho. Atualmente, existem algumas leis que quanto o empregado quanto a empresa precisam se atentar. Lei número 1535, já mais atual, de 1997, já mudou. Flexibilização das férias. Lei número 9.601, de 1988, instituição do banco de horas. Já está mais diferenciado, né? Mudada já a lei, né? Lei número 4.090, de 1962, manutenção do direito ao 13º. Então, como se vê, desde a época de Vargas, muitas leis trabalhistas mantêm passando somente algumas mudanças para a melhoria de um sistema todo. Deixa eu voltar aqui. Já o salário mínimo é outro conceito bem importante, previsto na CLT. Ele está no artigo 76 e também no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, onde diz: salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, previdência social, com reajustes periódicos, que lhe preservam poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Hoje, as leis criadas pelo Getúlio Vargas ainda constituem a base de direito para todo brasileiro. Mesmo que tenham sofrido tantas mudanças ao decorrer das décadas, é elas que nos protegem. Aí, agora, o próximo slide aí. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Nós iremos falar agora um pouco sobre os transtornos que podem ser acarretados durante o trabalho. Porque, assim, antigamente, as relações de trabalho, elas possuíam pontos de proteção divergentes. Em primeira instância, eles visavam apenas conservar a vida do trabalhador. Em sua maioria, o seu físico, que era visto como uma exposição, porque ele trabalhava muito com maquinários e os trabalhos braçais. Só que depois do início da Primeira Guerra, eles passaram a exigir uma qualidade de vida. Em 1968, essa luta acabou mobilizando a ação sindical, que passou a implantar medidas para a prevenção da saúde mental ao trabalhador e os seus aspectos psíquicos emocionais. Eu vou tratar um pouquinho sobre o assédio moral e o assédio sexual, que ele está muito presente hoje dentro das organizações. Passa para o próximo slide, por gentileza. Primeiramente, eu vou tratar sobre o que é o assédio. O assédio ele é um vocábulo que designa toda ação que causa constrangimento psicológico ou físico à vítima. E nós podemos validar a existência de pelo menos 2 tipos de assédio, que é o moral e o sexual. O assédio sexual se descreve como de essência sexual, de maneira repetitiva. É um ato rejeitado pela vítima que tem como objetivo constranger a pessoa em sua intimidade e na sua privacidade.
Já o moral, ele é uma conduta abusiva, de essência psicológica, de maneira repetitiva e prolongada, expondo a pessoa a acontecimentos humilhantes e constrangedores. Isso pode acabar gerando umas certas ofensas à personalidade da pessoa, à dignidade dela e até mesmo à integridade psíquica. Próximo. O assédio moral, ele é caracterizado por uma conduta abusiva, seja ela pelo empregador, que utiliza de sua superioridade hierárquica, como pelos próprios colegas de trabalho. E os colegas de trabalho, eles usam isso com o intuito de excluir alguém que é visto como indesejado no ambiente, e esses casos eles são bem comuns por motivos de competição ou discriminação. Nós podemos caracterizar várias formas de assédio, como o de conduta repetitiva, que, de acordo com Paulo Pelli, é a responsabilidade corporativa em que se caracteriza pela atitude insistente e pela ação reiterada, por período prolongado, com ataques repetitivos, que submetem a vítima a situação de humilhação, de rejeição, vexatórias, discriminação e a situações constrangedoras, que quase sempre leva a severos reflexos na saúde mental. Então, assim, a conduta repetitiva, ela é um aspecto muito importante do assédio moral, porque ele acontece de maneira constante e de uma maneira prolongada. Então, não é algo que, às vezes, ele acontece, às vezes, quando seu chefe está nervoso e te diz uma palavra de ofensa, mas é algo que ele pratica constantemente de uma maneira prolongada. Existem estudos que dizem que isso começa a partir de 6 meses, que você pode considerar isso como um assédio moral. Nós também temos uma conduta de degradação do ambiente de trabalho, que é quando uma organização ela é rígida e ela tem uma gestão perversa, e isso leva ao assédio moral, degradando o ambiente, porque ele tende a introduzir no local de trabalho atitudes abusivas através do exercício do poder de direção ao empregador, além das atitudes humilhantes em relação aos empregados que se tornam indesejados. Então, às vezes, a gente também tem um ambiente de trabalho que ele, por inteiro, pela organização, ele acaba gerando essa conduta de assédio moral por conta das atitudes perversas que já vem própria desse ambiente. Temos a agressão psíquica, que é caracterizada por uma conduta abusiva de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica de forma repetitiva e prolongada, expondo o trabalhador a ofensas e humilhações, acarretando a problemas psicológicos. Então, o assédio moral ele tem como sua maior função a agressão psíquica, afetando o psicológico do trabalhador. E eles fazem isso muito através das ofensas, que é o próximo tópico, que é uma atitude totalmente desumana, ela é violenta e totalmente sem ética, que ocasiona uma desordem emocional. Ela atinge a identidade humana e acaba interferindo negativamente na saúde e na qualidade de vida da vítima, ao qual eles atribuem denominações com o intuito de difamar a pessoa. Próximo. Nós podemos caracterizar o assédio moral nas seguintes divisões. O assédio vertical, que é conhecido também como mobbing descendente, ao qual se apropria da autoridade do chefe para fins de abuso de tal poder, e até mesmo se esquivar das consequências trabalhistas. Então, seria quando o assédio ele é praticado pelo chefe, por uma pessoa de hierarquia maior. E um bom exemplo sobre isso é quando o empregador, que é o chefe, para que ele não arque com as despesas de dispensa de um funcionário, ele tenta convencê-lo a se demitir ou criar situações constrangedoras para tirá-lo do seu departamento. A segunda divisão que nós temos é o assédio vertical ascendente, que é quando ele é praticado por um hierárquico inferior, ou seja, por um trabalhador, faz assédio com o seu chefe. Só que ele acaba sendo um caso muito raro, mas o que a gente acostuma ter, às vezes, são reclamações dos trabalhadores, mas não chega a ser um assédio moral. E também nós temos o assédio horizontal, que ele ocorre entre os próprios colegas de trabalho, que muitas das vezes é motivado de casos como inveja do cargo que o colega consegue, da promoção, e até mesmo por discriminação motivada por fatores raciais, religiosos, diferenças políticas. Isso pode também gerar comentários ofensivos, às vezes comentários sobre a vida pessoal da pessoa,
acusações que fazem contra alguém, piadas, coisas que vão acarretando a uma pressão psicológica. E o assédio moral, ele é projetado como uma forma de terror psicológico. Ele é praticado pelo chefe, pelos colegas e pela empresa em si, porque a empresa, ela se torna responsável por esse assédio. E além da exclusão, ela também tem um intuito de fazer uma exclusão de conduta. E assim ela acaba trazendo danos à autoestima da pessoa. Porque assim, o ambiente de trabalho, ele começa a fazer parte da sua identidade. Porque é onde você trabalha, aquilo que você estudou para exercer, a sua profissão, ela faz parte da sua identidade. E a partir do momento que você começa a sofrer esse assédio moral dentro de um local que faz parte da sua identidade, aquilo começa a trazer problemas psicológicos para você. Próximo slide. Eu vou falar agora de alguns aspectos práticos que a gente pode encontrar dentro desse assédio prolongado. Temos o isolamento, que é quando eles podem se recusar a conversar com algum empregado subordinado, eles ignoram a presença da pessoa ou eles dirigem palavras apenas para os outros, que, no fato, eles também estão ignorando essa pessoa que está sendo a vítima. A degradação das condições de trabalho, que é quando você deixa o empregado sem trabalho ou algum tipo de atribuição, eles mandam o empregado capacitado realizar trabalhos de menor importância do que aquilo que ele seria capaz de exercer ou até mesmo que faz parte da profissão dele. Tem as ofensas à dignidade, que é quando você faz brincadeiras com característica física da pessoa, às vezes por uma questão da pessoa ser gorda, se ela é magra, se ela é alta, se ela é baixa. Gritar com eles ou fornecer instruções que têm o objetivo de ofender. Ameaçar de dispensa sem motivos. E eu também já, no documentário que eu vi, às vezes eles criam advertências que nem existem como uma maneira de humilhar a pessoa. Também temos o cumprimento de metas, que são punições ou uma ridicularização do empregado por não atingir as metas que são colocadas. E a fundamental consequência do terrorismo psicológico é afetar a saúde mental, que pode acabar gerando consequências físicas e também doenças psicológicas como a depressão, como o estresse, ansiedade, que pode muitas vezes acabar levando ao suicídio. Isso faz também com que a vítima ela se sinta, às vezes, culpada pelo que está acontecendo. Então, ela acha que isso acontece porque ela é insuficiente, porque ela não tem capacidade, porque ela acha que o problema é com ela, então ela se sente culpada. Inclusive, é também até um dos fatores pelos quais eles não acabam relatando. Eu vi um exemplo em um documentário sobre uma mulher que ela trabalhava em um frigorífico e eles tinham muito que bater meta sobre quantos frangos eles conseguiam abater. E o chefe dela humilhava tanto eles, falando que eles não tinham capacidade, que eles não tinham o que estar fazendo ali, que ela acabou tendo depressão. E ela acabou tendo depressão porque ela não entendia o porquê que ele achava que ela era insuficiente. E faz mais de 4 anos que ela está fazendo o tratamento e ela não consegue voltar a trabalhar por conta dessa depressão. E é uma depressão que está acarretando ao suicídio, porque ela diz que se não fosse pela família dela, ela já teria cometido tal ato. Próximo slide. A consequência do assédio moral para o empregado, ou seja, a vítima. Ele traz um dano físico, de tortura, de insônia, sonolência excessiva, uma dor generalizada, distúrbio digestivo, dispneia. E no dano psicológico ele traz tristeza, a ansiedade, a insegurança, crises de choro e depressão. Também pode trazer como uma doença ocupacional, que, havendo nexo com a causalidade do trabalho, ele é conhecido como doença profissional e ele tem as suas consequências previdenciárias e trabalhistas, que a vítima, ela pode recorrer na justiça. Não tem exatamente uma lei que ela é contra o assédio moral, então toda vez que isso ela é levada adiante, ela se enquadra em alguns artigos, como o artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3º, que fala sobre a dignidade humana, no artigo 186 do Código Civil e no artigo 483 e o 146 da CLT.
E a pessoa que ela foi ofendida, ela pode recorrer, e na verdade ela deve, à justiça. E se ela for regida pelos artigos da CLT, ela tem que buscar a Justiça do Trabalho. Agora, se ela for regida pelo Estatuto, ela é indenizada pela Justiça Federal. Só que, infelizmente, a gente tem um problema muito grande na denúncia do assédio moral. Primeiro, porque as pessoas, hoje em dia, se torna uma coisa tão natural para as pessoas, essa ofensa, que não sabemos mais diferenciar. Também por medo, porque a pessoa ela fica com medo do que pode acontecer, que às vezes as pessoas também não podem acreditar. E eu vi casos de uma pessoa que ela estava sofrendo o assédio moral e Oi, sumiu o áudio. Ah, que susto, eu achei que fosse só o meu. Beleza, vou avisar para ela aqui. Isso, ela deve ter tido algum problema. Só dá um toque para ela, Danilo, por favor. estão me ouvindo? Agora sim, Victoria, voltou. Perdão, minha internet caiu. Não tem problema, imagina. Continuando. Uma das maiores dificuldades de denúncia é pelo fato de ter medo de perder o emprego por conseguir Caiu de novo. Ainda estão me ouvindo? A minha internet ela tá oscilando. Sim, perfeitamente. Sim, Estão me ouvindo? pode prosseguir, Sim. Vic. Agora não mais. Tem alguém ouvindo ela fora eu? Não. Não. Não, a internet dela. Beleza. Evandro, Oi? a sua parte é ansiedade, depressão? Sim, eu sou depois dela, sou o próximo. Se quiser, eu posso dar continuidade. Professor autorizar? Ou aguarda um pouquinho, acho que ela Acho que ela consegue tá retornar. Acho que ela tá voltando, viu, gente? Vou esperar uns 2 tudo minutinhos. Se ela não voltar, aí vocês dão prosseguimento, né? Tudo bem. Olha, acho que tá chegando aí. Oi, Vitória. Voltou? Estão me ouvindo? Opa, agora sim. Sim. Perdão que a minha internet tá oscilando. Não se preocupe, tá? Fica à vontade. Continuando. Então, uma das maiores dificuldades que a gente tem de denúncia é pelo fato de que as pessoas têm medo de perder o emprego e também pela questão de que elas têm, às vezes elas não têm como comprovar esse assédio. E eu também já vi casos de pessoas que às vezes sofriam na frente dos colegas e quando os colegas tentavam defender, o chefe olhava para ele e falava assim: "Você está defendendo?" E a pessoa ela se sentia afetada com isso e ela se encolhia com medo de às vezes essa situação acabar passando para ele, ele também acabar sendo afetado. E de acordo com o registro do Tribunal Superior do Trabalho, em 2016 foram registrados 106
2.916 processos no país todo, e cerca de 11.088, ou seja, 10% desse número, foi sobre assédio moral. Em 2019, esse número acabou caindo para 85.558 e cerca de 3.358 desses casos, ele era sobre assédio moral. Então, assim, ainda são casos muito altos e eu acredito que não faz nem metade do que as pessoas elas sofrem dentro das organizações. Inclusive, eu tenho a minha irmã, no setor que ela trabalha, ela trabalha no setor onde só trabalha mulher, e muitas das mulheres elas estão passando com acompanhamento psicológico por conta dessa humilhação que elas sofrem diariamente dentro do trabalho delas. E é uma humilhação que isso acaba afetando também na vida pessoal, porque isso traz um transtorno psicológico, a pessoa ela muda por completo, isso começa a afetar a família dela, começa a afetar a vida dela. Próximo slide, por favor. Eu vou falar um pouquinho sobre o assédio sexual também, que o assédio sexual ele é uma violação contra a dignidade individual do trabalhador, pois ele é um direito de liberdade e a vida privada. E assim como o assédio moral, ele surge da vontade de dominação e procura obter um comportamento específico desejado pelo seu agressor. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, conceitua-se como assédio sexual atos de insinuação, contatos físicos de maneira forçada, convites impróprios para dar ou manter o emprego, influir em promoções de cargos, humilhar e insultar a vítima. Próximo. Um dos fatores que levam à ocorrência de tal crime é o assédio sexual por chantagem, com o uso do poder hierárquico para gerar ameaças de perdas de vantagens de promoção do emprego. Então, assim, muitas mulheres, elas acabam não denunciando, acabam cedendo a esse tipo de crime justamente por ter medo de perder o emprego, por coisa que ela lutou durante anos e aí chega ali, ela acaba perdendo. Eu vi o relato de uma mulher que durante 20 anos ela sofreu isso, mas ela não tinha coragem de denunciar porque ela tinha medo de perder 20 anos que ela passou dentro daquela empresa. Que de repente ela acaba perdendo todo o benefício que ela teria. Também por intimidação, que é uma qualificação por incitação inadequada ou manifestação verbal e física do mesmo caráter, assim prejudicando a eficiência profissional, gerando problemas de intimidação e acarretando problemas psicológicos. E também pode acontecer essa questão de intimidação, que às vezes a pessoa ela acaba sofrendo ameaças com isso, ameaça de perder o emprego, também uma questão de chantagem, às vezes por uma questão da vergonha do que ela vai passar, e às vezes até o próprio agressor fala para ela do que as pessoas poderiam pensar dela, então ela fica com medo de denunciar esse fato. E esse tipo de crime ele acaba por ter grande dificuldade de comprovação, porque as pessoas elas não têm como provar, porque isso acontece muito de maneira astuta entre as duas pessoas. Então, como isso acontece entre duas pessoas e ninguém mais geralmente tem essa visibilidade, então você tem uma dificuldade muito grande de se provar o ocorrido. Às vezes também por vergonha da pessoa, dela acabar falando que ela foi vítima desse tal ato, e também pela questão da chantagem. E também, às vezes, pelo fato de ser praticado pelo superior, pelo chefe, que também, às vezes, pode ter uma conduta boa perante as pessoas. Então, às vezes, a pessoa acha que ela denunciando, pelo fato dele ser o chefe e dele ter essa conduta boa com os outros trabalhadores, as pessoas vão achar que isso acaba sendo algo que ela criou. E um dos outros problemas também é a falta de isso abordar dentro das empresas. Hoje em dia as empresas elas têm um problema muito grande de abordar esse tema tão delicado e tão preciso dentro das organizações. Inclusive, uma vez em uma palestra, eles falaram assim, um chefe falou que isso não acontecia dentro da organização. E quando a mulher ela começou a explicar exatamente o que era isso, muitas pessoas começaram a levantar a mão e falar assim, não, isso acontece aqui dentro. Às vezes a gente não sabe o que exatamente é isso, mas isso acontece aqui dentro.
E uns outros fatores também é que o fato é que a mulher ela é ensinada a evitar essa situação, porque um dos maiores casos que acontecem são com as mulheres. Claro que também acontece com os homens, só que é um número muito pequeno comparado às mulheres. E elas são ensinadas a evitar essa situação, como, por exemplo, trocar de setor, como evitar a pessoa, sendo que, na verdade, ela devia ser incitada a denunciar tal ato. E isso traz muitos problemas psicológicos, porque, assim, da mesma maneira que o assédio moral, ele tem a capacidade de destruir o psicológico de uma pessoa e acarretar muitos outros problemas, sendo que isso foi na cabeça dela. Agora, imagine isso tratar dentro da cabeça dela e dentro de um corpo de uma pessoa, onde uma pessoa está sendo totalmente violada. E hoje em dia, o STJ, ele considera que apenas a palavra da pessoa, ela é um motivo para começar a investigação. Então, se a pessoa ela chega na denúncia e fala, olha, eu sofri assédio sexual, então isso já é válido para que eles consigam começar uma investigação contra esse crime. E essa denúncia ela pode ser feita no sindicato da categoria do assédio sexual, ou às vezes mesmo na ouvidoria da empresa. Claro que se for uma empresa que vai tratar esse assunto de uma maneira segura, essa pessoa ela vai se sentir protegida com isso, ou ela pode ser também denunciada no Ministério do Trabalho. E ela vai direto previsto no artigo 216 do Código Penal, que tem em vista de 1 a 2 anos de cadeia, e se for menores de 18 anos, eles têm que pagar uma multa. E de acordo com as estatísticas da Controladoria da União, em 2014 a 2019 foram registrados 906 processos de assédio, destes que 82,5, ou seja, cerca de 747, eles eram assédio moral. Passa o próximo slide, por gentileza. Isso. Eles eram assédio moral e cerca de 14,9%, que corresponde a 135, eram de assédio sexual, e 2,6%, que corresponde a 24%, tratava sobre ambos. Então, assim, o assédio moral e o assédio sexual, ele se tornou, ao mesmo tempo, comum na visão das pessoas e, ao mesmo tempo, muito difícil de denúncia por questão de medo e de insegurança. E isso acarreta muitos problemas psicológicos muito grandes para o empregador. Próxima. Então, agora sou eu. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Agora eu vou falar um pouco sobre ansiedade e depressão no âmbito trabalhista. Pode passar o próximo. A ansiedade no trabalho, ela interfere diretamente na qualidade de vida e no sucesso profissional de um indivíduo. E quase sempre também reflete na relação com os colegas e gestores. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas em todo o mundo. Isso deixa bem claro que a ansiedade é um problema de saúde grave e impacta negativamente em todos os aspectos da vida, mas principalmente no ambiente de trabalho. Vale lembrar que a ansiedade é considerada um sentimento normal, até certo ponto, tá, gente? Ou seja, aquela ansiedade em níveis adequados que podem fazer motivação e impulsionar para o crescimento. A ansiedade em um nível normal é aquela que nos prepara para decisões importantes, porém, temos que ficar em alerta a situações de risco. Você passa o próximo, por favor. Quando a ansiedade deixa de ser saudável? Quando ela ultrapassa o limite do aceitável. A ansiedade passa a ser uma doença e diminui significativamente a qualidade de vida. O trabalho e as tarefas do dia a dia se tornam difíceis de executar, fazendo o indivíduo se sentir desmotivado, incapaz e insatisfeito com a própria vida. Tudo isso causa um impacto direto sobre a produtividade, uma vez que a ansiedade também envolve uma mudança de atenção, nos fazendo sentir ameaçados por qualquer motivo ou mesmo sem motivo.
Por essa razão, pessoas ansiosas encontram dificuldades para manter o foco em uma única tarefa. Qualquer alteração no ambiente, por menor que seja, tira sua concentração, tornando uma pessoa ansiosa distraída. A memória também é afetada pelos transtornos de ansiedade. Considerando esses fatores, fica claro como a ansiedade afeta o rendimento e a produtividade no trabalho, mesmo que a pessoa não seja, de fato, incapacitada para tais atividades. Agora a gente vai abordar um pouco sobre as principais causas da ansiedade no trabalho e como esse problema deve ser encarado, tanto pelos colaboradores que sofrem com a doença, como pelos gestores, que ficam a ponto de perder grandes talentos profissionais por conta da falta de conhecimento para tratar sobre a questão, que no caso é a ansiedade. Próximo, por favor. Não, pode voltar, desculpa. Isso mesmo. Principais causas da ansiedade no trabalho. O trabalho é a parte fundamental na vida das pessoas, mas existe atualmente uma onda de transtornos mentais desencadeados pela cobrança excessiva por produtividade, pela alta concorrência entre os profissionais e claro, pela insegurança diante da instabilidade econômica. A situação, todavia, se torna insustentável, pois a pressão no trabalho aumenta a ansiedade, que piora o desempenho e faz com que a pressão aumente. Aí daí vira uma bola de neve devastadora que parece ser impossível controlar. Os motivos que desencadeiam a ansiedade no trabalho também podem ser externos, mas na maioria dos casos apontam para as questões relacionadas ao excesso de tarefas e à falta de reconhecimento no trabalho. Em uma pesquisa realizada pela empresa de recrutamento e seleção, Robert Half, que ouviu trabalhadores de 13 países, apontam os seguintes dados. Que 42% dos profissionais brasileiros convivem com estresse e ansiedade frequente causadas pelo trabalho, enquanto a média dos demais países é de somente 11%. Então, a partir dessa pesquisa, podemos ter a percepção do quão grave é essa questão da ansiedade. Para os profissionais, né, que têm uma carga de trabalho bem exaustante, se tornam mais propensos a desenvolver um transtorno de ansiedade, pois seu volume de tarefa vai além do que conseguem entregar. Assim, acabam desenvolvendo medo, insegurança, a baixa autoestima e, principalmente, eles ficam preocupados com a possibilidade de uma demissão. Desta forma, aqueles que se sentem desvalorizados acabam desmotivados e constantemente insatisfeitos, sentindo-se desimportantes em sua atuação trabalhista. Passo próximo. Agora a gente vai falar um pouco sobre os fatores que levam à ansiedade no trabalho. Além do trabalho em excesso e a falta de reconhecimento, outros fatores podem desencadear um transtorno de ansiedade no ambiente, no ambiente de trabalho, como, por exemplo, o excesso de responsabilidade, prazos longos que não podem ser cumpridos, metas inalcançáveis, uma busca constante por resultados. Podemos observar que os principais aspectos em torno da sociedade no trabalho são reflexo da falta de bem-estar no ambiente corporativo, já que, infelizmente, nas últimas décadas houve uma certa precarização das condições de desempenho da atividade em muitas áreas. Embora diversas empresas
já estejam tomando consciência do quanto a satisfação dos funcionários reflete no desempenho e na sua produtividade, beneficiando todas as partes envolvidas de um processo, tanto o empregado como o empregador, sabemos que ainda existe um grande preconceito e falta de empatia com aqueles que apresentam problemas de saúde mental. Passo próximo. Agora eu vou abordar um pouco sobre a depressão no âmbito trabalhista. A OMS aponta que até 2020 a depressão será o segundo maior motivo de afastamento no Brasil, com possibilidade de aumentar daqui a uma década. Antes de eu começar a falar, né, sobre a definição do que é depressão, eu gostaria de pontuar com vocês o que não é depressão. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, depressão ela não se trata de uma frescura ou falta de o que fazer, nem falta de Deus, como muitos falam, ou um momento de angústia. A depressão trata-se de uma doença, de uma das doenças mais perigosas e silenciosas que o nosso século já viu. Segundo o CID-10-F33, a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima, culpa, assim como também os distúrbios do sono e do apetite. Acredito eu que a principal campanha ou conscientização que precisaríamos realizar com as pessoas é o entendimento de como fisiologicamente, essa doença altera a vontade de viver das pessoas. Então, nem toda tristeza ela é depressão. Só esclarecendo de que é de suma importância distinguirmos a tristeza patológica daquela transitória, que é provocada por algum acontecimento difícil e que fazem parte da vida de nós seres humanos, tais como a morte de uma pessoa que amamos, a perda de um emprego, a traição de uma namorada ou namorada, a traição de um amigo, a morte do bichinho de estimação. Então, essa tristeza, todas essas coisas que eu falei, essas informações que eu falei em cima, trata-se de uma tristeza momentânea, que todos esses eventos podem provocar tristezas que são naturalmente absolvidas com o tempo e fazem com que as pessoas sigam em frente, mesmo que o peito ainda esteja sentindo. A diferença é que quando não há depressão, o cérebro consegue modular essa emoção negativa. Você está triste, mas você sabe que você tem que ir trabalhar, você tem que procurar pensar em coisas boas e seguir adiante. Se a gente fizer uma autoanálise ou analisarmos pessoas próximas a nós que já passaram por alguma situação citada acima, que é essa da tristeza momentânea, vamos perceber que sem a depressão, a tristeza vem e em seguida vem logo a superação. Já a tristeza associada à depressão é aquela tristeza que não cede, não importa o motivo. Ela não dá trégua, mesmo que não haja uma causa aparente. O primeiro a ser atingido é o humor, que permanece deprimido praticamente o tempo todo, às vezes por dias, por meses, até mesmo por anos. Aquele interesse por atividades que antes davam prazer já não significa mais. O indivíduo perde todas as perspectivas e a única coisa que ele quer é ficar quieto, no escuro, sozinho. E, obviamente, esses sintomas vai depender bastante do grau de depressão que a pessoa está enfrentando. Conforme a OMS já alertou, para de fato que em 2030 o distúrbio pode se tornar o mais comum do mundo inteiro. A depressão tem sido uma doença incapacitante que atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Os quadros de depressões, eles podem variar a intensidade como a duração.
e também podem ser classificados em 3 graus. É o grau leve, o grau moderado e o grau grave. A depressão leve é quando a pessoa costuma apresentar tristeza, baixa autoestima e desânimo, mas de uma forma menos intensa. Por isso ela ainda é capaz de fazer suas atividades rotineiras, no trabalho, ou até mesmo na vida social. A depressão leve, geralmente, ela é tratada sem medicamentos, só com terapias e exercícios simples. Já a depressão moderada é quando o indivíduo fica predominantemente triste, desanimado, pessimista e sem vontade de agir, com pouca energia e concentração. A depressão moderada, ela é tratada da seguinte forma: é necessário consultar um psiquiatra para que ele possa averiguar se é necessário tomar medicamentos antidepressivos ou não, mas cabe só ao psiquiatra realizar essa avaliação. Já a depressão grave é quando o indivíduo tem fadiga, falta de energia para fazer atividades do dia a dia, tristeza contínua, pensamentos de culpa ou autoextermínio, dificuldade para manter o autocuidado, como tomar banho, trocar de roupa, escovar os dentes. E não só com medicação é possível tratar essa depressão de grau grave. A psicoterapia precisa fazer parte do tratamento e a terapia cognitiva comportamental, que é o tipo mais recomendado para a depressão. Você passa o próximo, por favor. Ok. Agora eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia da depressão. Antes de entrar na fisiopatologia da depressão, eu queria dar um exemplo simples de do que é. Como a depressão ela atua no nosso cérebro, o objetivo é fazer entender que não adianta muito pedir para que alguém se anime ou sair de casa, pois ela não vai conseguir. E não é uma má vontade da pessoa, porque simplesmente ela não consegue. Eu vou tentar exemplificar para que vocês entendam melhor. Temos em nosso cérebro regiões que são responsáveis por emoções negativas. Não sei se vocês já assistiram, mas aquele filme Divertidamente, lá tem uma representação de sentimentos básicos, que é o sentimento da tristeza, alegria, raiva, nojo, medo. Então, assim, imagina seu cérebro como uma cabine de comando sendo conduzida somente pela tristeza. Se isso acontecer, a alegria já não consegue mais tomar frente da situação. Então, eu poderia parar por aqui, porque é basicamente isso que a fisiopatologia explica, mas de uma forma científica, a fisiopatologia é quando o nosso cérebro utiliza muitos neurotransmissores, que são substâncias produzidas pelos neurônios para enviar informações para outras células. Os principais neurotransmissores envolvidos na depressão são a serotonina e a noradrenalina. Quando há desequilíbrio na produção delas, a doença ela se instala. Então, entendendo que os neurônios precisam dos neurotransmissores para se comunicar, o tratamento para a depressão consiste em aumentar os neurotransmissores certos para que sejam possíveis ajustar novamente as funções dos neurônios. Pode passar. Como o ambiente de trabalho pode colaborar para a depressão? O ambiente corporativo costuma exigir bastante na maioria dos profissionais, e as diversas demandas, projetos, prazos e decisões podem fazer com que o indivíduo se sinta exausto e até mesmo ansioso, mais do que deveria. Nós vimos acima que algumas pessoas podem trazer consigo causas genéticas, o que pode predispor esse indivíduo
e estar mais suscetível à depressão, em um ambiente corporativo mais agressivo e que trabalha sobre forte depressão. Mas não que a empresa em si seja o único motivo para desenvolver esse tipo de doença em colaboradores. Mas ela pode sim propiciar para que esse gatilho seja acionado. Próximo. Entre as principais situações estão as mudanças de comportamento dos colaboradores. Um dos fortes indícios é o desempenho, a presença e a forma com que ele lida com os demais. Alguns dos sintomas mais comuns no ambiente de trabalho podem ser percebidos como o cansaço excessivo, a insatisfação crônica, ou seja, nada está bom ou tem graça, picos de alegria, indecisão, reclusão, introspecção, irritabilidade, agressividade, dificuldades de concentração, falta de motivação, queda drástica na produtividade, dificuldade nas relações com os colegas, tristezas constantes e profunda. Então, esses são um dos sintomas em que os gestores das empresas eles poderiam ter mais, prestar mais atenção, porque esses são um dos sintomas que realmente a pessoa pode estar sofrendo com depressão ou ansiedade. O setor de recursos humanos de uma empresa ele deve criar um mecanismo que afira um desempenho e acompanhamento. Com certeza, se isso for mensurado, será percebido pelos líderes uma queda contínua ou brusca na performance de um colaborador. Outra ação tão importante quanto à avaliação de desempenho é orientar todos sobre a doença, para que todos possam ajudar e evitar a identificar características que possam levar a um agravamento. E vale ressaltar, gente, que é necessário a avaliação de um profissional. Que ainda existe um tabu sobre a doença e que nem todos querem se abrir sobre seus problemas. Então, problemas pessoais. Então, portanto, é necessário que o ambiente de trabalho, o gestor, a empresa, ela crie canais para que isso possa chegar à tona, para que todo mundo fique ciente do que está acontecendo. Agora eu passo a minha palavra para a Karina. Boa noite, Evandro. Boa noite, turma. Boa noite aos demais. Quem vai conduzir aqui para frente agora sou eu. Danilo, desculpa. Imagina, Evandro. Nós vamos estar falando um pouco agora sobre o transtorno bipolar, uma das principais causas de incapacitação profissional. Considerada a sexta maior causa de incapacitação no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o transtorno bipolar é uma doença incurável que se caracteriza pela variação abrupta do estado de humor, forma de pensar, agir e sentir, com o qual o portador ora experiencia períodos de depressão, ora de irritabilidade, hiperaxibilidade ou mania. Comprar compulsivamente qualquer coisa sem necessidade ou utilidade. Falas e comportamentos impulsivos, sem levar em consideração os riscos que poderão causar para si e aos demais. Delírios de grandeza, bem como períodos de apatia, desesperanças e episódios depressivos são indicativos que podem levar ao diagnóstico do transtorno bipolar. Quem tem depressão não necessariamente sofre de transtorno bipolar, mas quem tem o transtorno bipolar possui algum grau de depressão. A oscilação comportamental de humor do portador, além de misto de sinais e sintomas associados a doenças, dificulta o diagnóstico precoce desta patologia por parte dos profissionais da área de saúde e, consequentemente, um tratamento mais adequado na sua fase inicial Pesquisas apontam que fatores genéticos hereditários e ambientais podem ser desencadeadores da enfermidade, sendo o estresse o principal vilão.
O transtorno bipolar afeta o organismo devido à intensidade e duração dos problemas de saúde advindos da doença, como, por exemplo, a insônia crônica, problema comum aos portadores deste transtorno. A pessoa que sofre de insônia pode apresentar irritabilidade inadequada, falta de concentração e prejuízo da atividade social e profissional, que, por sua vez, pode desencadear uma gastrite emocional ou dores de cabeça constantes, prejudicando assim um bom funcionamento do organismo. Pessoas com quadros depressivos, de apatia, mania ou quaisquer outros sintomas relacionados ao transtorno bipolar, que suspeitem estar com o transtorno devem procurar ajuda profissional especializada, pois não é possível fazer um autodiagnóstico, somente um especialista poderá fazer. A Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, ABTB, especifica que, caso o portador desenvolva os sintomas de transtorno aos 20 anos de idade, ele poderá reduzir em 9 anos a sua expectativa de vida e em 14 de produtividade profissional, se não seguir o tratamento prescrito adequadamente. Por isso, se faz necessário tratamento medicamentoso alinhado à psicoterapia ao longo da vida, para melhor controle de sinais e sintomas da doença. Fazer com que o indivíduo retorne às atividades sociais e profissionais tranquilamente. O apoio dos familiares e amigos no enfrentamento e reconhecimento das variações comportamentais e de humor é uma das melhores formas de prestar ajuda às pessoas portadoras do transtorno bipolar, a melhor aderência ao tratamento por parte destas. Estima-se que 15 milhões de brasileiros sejam portadores desse transtorno em suas diferentes formas de apresentação, como distimia, hipomania, ciclotimia, entre outras. Vou estar falando agora um pouquinho dessas que eu mencionei aqui agora, para que vocês possam entender o que quer dizer cada uma delas. Distimia, predomínio da fase maníaca, com depressão mais leve. Hipomania, predomínio da fase depressiva, com mania mais leve. Mista, quando os episódios possuem simultaneamente características tanto de mania quanto de depressão. Ciclos rápidos, quando os episódios de variações de humor duram menos de uma semana. E ciclotimia, os sintomas são persistentes por pelo menos 2 anos, período em que os sintomas de hipomania são leves e depressão ou distimia não são tão profundos quanto qualificados como depressão maior. Então, isso é basicamente o transtorno bipolar. Esse meu trabalho foi feito em cima de uma pesquisa realizada pelo Dr. Renan Dourado, psicólogo clínico e organizacional pela Universidade São Judas Tadeu, técnico em segurança do trabalho pelo SENAC, expansão/aprimoramento em psicologia, programa de atenção e tentativas de suicídio, entre parênteses, PROATS, pela Universidade São Judas Tadeu, e voluntário no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Então, nós abordamos um pouco aí sobre o transtorno bipolar, e agora nós vamos falar também sobre o que é síndrome de burnout. Bom, síndrome de burnout, o esgotamento no trabalho pode deixar você doente. O síndrome de burnout parece se tornar um fenômeno de massa, recebendo atenção constante da mídia. Mais e mais pessoas estão faltando ao trabalho devido ao burnout. Mas esse conjunto de sintomas é uma doença claramente definida? Como a síndrome de burnout é diferente da depressão? Muitas perguntas ainda não foram respondidas. Nos últimos anos, a crise econômica afetou o Brasil e fez com que configurações no mercado de trabalho mudassem.
Assim, observamos ao longo dos últimos meses a intensificação do desemprego. Porém, quem permanece empregado ou se recolocou percebe que o cenário nas organizações é de caos. Hoje vemos um funcionário ocupando a posição que até pouco tempo atrás era exercida por 3 ou 4 pessoas. Assim, o estresse aumenta, a ansiedade e a pressão para manter o emprego também. Ou seja, esse excesso de trabalho e a preocupação demasiada traz consequências para a saúde da pessoa. O estresse constante faz com que você se sinta desamparado, desiludido e completamente exausto. Cuidado, pode ser síndrome de burnout. Síndrome de burnout, o que é? O termo burnout foi inventado na década de 1970 pelo psicólogo norte-americano Herbert Freudenberg. Assim, ele usou isso para descrever as consequências de estresse severo e ideais elevados nas profissões de, abre aspas, ajuda, fecha aspas. Médicos e enfermeiros, por exemplo, que se sacrificam por outros, muitas vezes acabam sendo, abre aspas, queimados, fecha aspas, esgotados, apáticos e incapazes de lidar. Porém, hoje em dia, o termo não é usado apenas para essas profissões de ajuda ou para o lado obscuro do autossacrifício. Parece que isso pode afetar qualquer pessoa, desde estridentes e celebridades estressadas até empregados sobrecarregados e donas de casas. Surpreendentemente, não existe uma definição clara do que realmente é o burnout. Como resultado, não está claro o que é burnout exatamente e como ele pode ser diagnosticado. Isso também torna impossível dizer o que é comum. Na síndrome de burnout, os problemas parecem insuperáveis. Tudo parece sombrio e difícil reunir a energia para se cuidar. Assim, a infelicidade e o desapego que a síndrome do burnout causa para ameaçar seu trabalho, seus relacionamentos e a sua saúde. Mas o burnout pode ser superado. Há muitas coisas que você pode fazer para recuperar o equilíbrio, começar a se sentir positivo e esperançoso novamente. O que você pode fazer? Defina um momento do dia para você se desconectar completamente da tecnologia. Mexa-se, não fique sentado por mais de 1 hora. Procure um psicólogo. A orientação profissional pode ajudá-lo a compreender o momento de fazer alterações de rota. Faça da risada e dos momentos de lazer uma prioridade. Reduza o consumo de álcool, nicotina e cafeína. Tenha noites de sono restauradoras. Como reconhecer a síndrome de burnout? É um estado de esgotamento emocional, mental e físico causado pelo estresse excessivo prolongado. Inegavelmente ocorre quando você se sente oprimido, emocionalmente drenado e incapaz de atender às constantes demandas. Contudo, como o estresse continua, você começa a perder o interesse ou a motivação que levou você a assumir determinado papel em primeiro lugar. Assim, pode-se considerar um período prolongado de tempo onde o indivíduo experimenta a exaustão e a falta de interesse nas coisas, tendo por resultado um declínio em seu desempenho no trabalho. Ou seja, a síndrome de burnout reduz a produtividade e a energia, deixando você se sentindo cada vez mais indefeso, desesperançado
e ressentido. Eventualmente, pode desenvolver sintomas de depressão. O efeito de burnout. Os efeitos negativos do esgotamento podem ser observados em todas as áreas da vida, incluindo sua casa, trabalho e vida social. Da mesma forma, burnout também pode causar alterações ao longo prazo no seu corpo, ficando vulnerável a doenças como resfriado e gripe. Por causa de suas muitas consequências, é importante lidar com a síndrome imediatamente. Como sabe se você está no caminho do burnout? Todo dia é um dia ruim? Aí, que eu me perdi aqui. Espera aí, pessoal, que saiu aqui do lugar aqui que eu estava apresentando. Deixa eu só me achar aqui de novo. Aqui, ó. Como você sabe se está no caminho para o burnout? Todo dia é um dia ruim. Cuidar da sua vida profissional ou doméstica parece ser um desperdício total de energia. Você está exausto o tempo todo. A maioria do seu dia é gasto em tarefas que você considera entediante. Você sente que nada que você faz é valorizado ou apreciado. Sinais e sintomas físicos do burnout. Trata-se de um processo gradual. Os sintomas são sutis no início, mas eles pioram com o passar do tempo. Pense nos primeiros sintomas como sinalizadores vermelhos de que algo está errado e precisa ser resolvido. Se você prestar atenção e agir para reduzir o estresse, você pode evitar uma avaria importante. Se você ignorá-los, você acabará doente. Um dos principais sintomas do burnout é a sensação de cansaço e esgotamento. Sintomas emocionais, sentimento de fracasso e dúvidas sobre o desempenho, sentindo-se indefeso, preso e derrotado, desapego, sentindo-se sozinho no mundo, perda de motivação, perspectiva cada vez mais cínica e negativa, diminuição da satisfação e do sentimento de realização, sinais comportamentais, retirada de responsabilidades, isolamento dos outros, isolando-se dos outros, procrastinar, demorar mais para fazer as coisas, usando comidas, drogas ou álcool para lidar, tirando suas frustrações sobre os outros, ignorando o trabalho ou chegando tarde e saindo cedo. A diferença entre estresse e burnout. O estresse pode ser definido como um grau de desgaste total causado no indivíduo pelas situações diárias, ou seja, envolve pressões que exigem muito física e psicologicamente. O estresse pode ser entendido como um estado de tensão emocional que produz um estado psicológico desagradável, caracterizado por irritabilidade, distúrbio de sono e do apetite, dificuldade na concentração e preocupação exagerada com relação a situações triviais. Eventualmente, a queda no rendimento com diminuição da memória e impotência pode ser desencadeado por uma situação súbita ou por situações conflitantes contínuas e seguidas. Entretanto, o burnout, por outro lado, é sobre não ser bom o suficiente. Significa sentir-se vazio, desprovido de motivação e abandonado. Pessoas que sofrem de burnout muitas vezes não enxergam qualquer esperança de mudança positiva em suas situações. Assim, ele se caracteriza por profundos sentimentos de frustração e exaustão em relação ao trabalho desempenhado, sentimento que aos poucos podem se estender a todas as áreas da vida da pessoa. É isso, pessoal. Peço desculpa por qualquer coisa e passo a palavra para a Karina. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouquinho, na verdade, eu vou finalizar falando da psicologia do trabalho e atuação do psicólogo no direito do trabalho e a sua importância. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Sim, Karina. Vamos lá.
A psicologia jurídica é uma área que surgiu em 1960. Das publicações mais antigas, destacam-se a obra de Munstenberg, titulada como Psicologia e Eficiência Industrial em 1913 e Fundamentos da Psicotécnica em 1914, devido ao grande número de estudos sobre a psicologia industrial, chamada como Psicologia do Trabalho. Os primeiros estudiosos foram os franceses, que se dedicaram à análise de causa e efeito da fadiga e à utilização de testes psicológicos para a seleção de trabalhadores. Por muito tempo, nos problemas abordados, limitavam-se a recrutamento e distribuição de pessoal em como selecionar e localizar bons trabalhadores, aplicando-se testes e fazendo com que eles produzissem mais. Com o passar dos anos, o cenário mudou e os psicólogos do trabalho passou a tratar de formação e orientação ao trabalhador nos planos de carreira e organização. A psicologia do trabalho abrange 3 grandes campos de estudo: o homem e sua relação com o trabalho, o estudo do ambiente onde se dá o trabalho, que pode influir positiva ou negativamente, estudos da relação. Opa, Danilo, passa para mim que eu esqueci dessa parte. Pode passar, Danilo. Pode passar. Isso aí. A psicologia do trabalho, então, abrange 3 grandes campos de estudo: o homem e a sua relação com o trabalho, o estudo do ambiente onde se dá o trabalho e que pode influir positivo ou negativamente, o estudo das relações entre os componentes do conjunto. A principal função dos psicólogos no âmbito da justiça é auxiliar em questões relativas à saúde mental dos envolvidos em um processo. O próximo, Danilo. A atuação do psicólogo jurídico no direito do trabalho está empregada a casos de assédio sexual e assédio moral, ambos no ambiente de trabalho, também possíveis problemas psicológicos resultantes de acidente ou doenças relacionadas ao trabalho, e situações de afastamento e aposentadoria por problemas psicológicos. A Previdência Social, que registrou no ano passado o afastamento de 75,3 mil trabalhadores em relação de quadros depressivos, com direito a recebimento de auxílio-doença, o que representa 37,8% de todas as licenças médicas motivadas por transtornos mentais e comportamentos no ano passado. Passa aí, Danilo, por favor. Danilo? Obrigada. Opa! Danilo, volta um, que acho que você passou 2. Passei 2, eu já tinha passado. Isso aí? Ó, esse Mais e outro. mais Seria esse? Isso. Então, vamos lá. O assédio é enquadrado no artigo 146, que considera o constrangimento ilegal e prevê 3 meses a 1 ano de detenção, ou multa por assédio. A CLT descreve que o assédio é falta grave, podendo o assediador ser demitido por justa causa, enquadrado no artigo 1.521. Atribui ao empregador a responsabilidade, sendo que a pessoa assediada pode exigir indenização da empresa. Pode deixar aí, Danilo. Nos últimos anos, o assédio moral no trabalho adquiriu uma grande demanda de ações ao Tribunal Trabalhista, na busca de reparações ao trabalhador. 1 a cada 5 profissionais já sofreu assédio sexual no trabalho. A psicologia jurídica tem diversas ramificações, desde o cuidado com a saúde mental do funcionário até os casos de verificação de abuso infantil. O próximo, Danilo.
podemos encontrar os seguintes objetos de estudos e prática. O direito penal, o psicólogo atua nos estudos do crime e do criminoso. O direito civil, o psicólogo atua em casos de indenização por causa de danos psíquicos, onde a vítima pode ter sido traumatizada psicológica e emocionalmente, bem como em processos de averiguação de capacidade mental, problemas psicológicos, deficiências e distúrbios psicopatológicos. O direito da família tem o papel de atuar em divórcios litigiosos, conflitos, sendo um mediador para se chegar a um acordo em que ambas as partes fiquem satisfeitas, atualmente também na disputa de guarda compartilhada. O direito de crianças e adolescentes, o psicólogo atua no processo de adoção, destituição e poder familiar e na área pericial com acompanhamento e medidas socioeducativas. O próximo, Danilo. No direito do trabalho, o psicólogo pode atuar em perícias destinadas a avaliar a relação entre as condições de trabalho e a saúde mental do trabalhador, em acidentes e também nas indenizações decorrentes a estes. Próximo, Danilo. Bom, pessoal, é isso. Eu finalizei falando um pouquinho dessa parte do trabalho, né? E eu queria só pontuar que o nosso trabalho falou bastante de assédio. Então, eu queria só dar uma palavrinha que eu fui uma pessoa que trabalhei por 15 anos numa empresa. 15 anos eu sofri todos os tipos de assédio que vocês possam imaginar, desde o assédio sexual, atestados como a Vicky disse que não existia, gancho de 10 dias para desconto do meu salário, constrangimentos, humilhações. E na época, como era o meu primeiro emprego e o pessoal sabia que eu necessitava muito daquele emprego, eu não ia fazer nada e foi o que aconteceu. Eu não fiz. Durante 15 anos eu sofri todos os tipos de assédio e saí da empresa tomando medicamentos fortes, tratando de uma depressão, tomando antidepressivos e até grávida eu era assediada diariamente. Bom, é isso, tá? Só queria falar um pouquinho do que aconteceu, do que eu já passei. Se alguém mais quiser falar, a palavra é de vocês. Professor, eu queria só acrescentar mais uma informação. Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu achei uma coisa muito interessante. Eu tive uma vivência de quase 5 anos em uma empresa de telemarketing. E quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu consegui verificar, a Karina até mencionou na apresentação dela, que 37,8% de todas as... que são 75.300 trabalhadores afastados, né, pelo mal da depressão, ansiedade, enfim, esse número representa 37,8%. E eu achei uma coisa interessante que desses 37,8%, a grande maioria é decorrente ao trabalho em call center. E realmente é uma das coisas que o call center é um dos trabalhos que realmente eles desencadeiam muito a questão da depressão, a questão do estresse, a questão da ansiedade. Inclusive, nessa vivência minha de quase 5 anos, eu fui supervisor de uma equipe. E teve um acontecimento na minha equipe de uma colaboradora minha que ela, por motivos de depressão, que desencadeou na função de telemarketing, ela teve que ser internada no hospital psiquiátrico. Ela ficou lá mais ou menos de 15 a 20 dias, se eu não me engano. Não me recordo direitinho, mas assim, ela desencadeou essa depressão junto com a ansiedade, com tudo, não só pelo fato do ambiente de trabalho, não só pelas cobranças, não só pelo ambiente corporativo, mas assim, se teve uma coisa que eu aprendi no telemarketing é que a gente tem que valorizar as outras pessoas, porque existe muito preconceito quem é operador de telemarketing. As pessoas acham que aquele cara lá do telemarketing está ali para resolver seu problema, para poder
fazer tudo que você quer, no caso, quando eu falo o cliente, né? O cliente acha que ele tem o direito de maltratar as pessoas, que ele tem o direito de falar que aquela pessoa é subordinada a ele. Muitas das vezes, aquele operador de telemarketing, ele tem um script a seguir, então, muitas vezes não é culpa dele não querer resolver, não conseguir resolver, é porque existe todo um script que a empresa passa para eles, para que eles consigam repassar para o cliente. E um dos fatos um dos últimos fatos que desencadeou essa minha colaboradora a ser internada foi porque ela sofreu, digamos que eu acho que é uma assédio moral. Ela foi maltratada pelo cliente na ligação, na crise que ela teve, na última crise que ela teve, ela ficou muito nervosa, ela chegou a desmaiar, ela teve uma convulsão, tão nervosa que ela estava. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter mais empatia com as outras e que realmente aquela pessoa que está ali no telemarketing, muitas das vezes é porque não teve uma outra oportunidade no mercado, só tem aquela para poder, que só teve aquela naquele momento, ela precisa sustentar a família, ou é aquela pessoa que é um universitário e não consegue conciliar um trabalho de 8, 12 horas e estudar e estar ali trabalhando 6 horas para poder estudar à noite ou conseguir pagar a sua faculdade. Então, eu acho que as pessoas, como vou repetindo, eu acho que as pessoas têm que ter mais empatia com as outras, porque eu acho que um ato de uma pessoa que não seja só no âmbito trabalhista, ela pode desencadear também todas essas questões. Concordo, Evandro. O grupo tem mais alguma consideração? Eu vou verificar se a turma tem alguma pergunta. Não? Está bem. Pessoal, por gentileza, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a equipe sobre psicologia e direito trabalhista? Professor Sim? Alcido. Oi, Ciro. Na verdade, não são perguntas, mas parabéns ao grupo, porque dentro do trabalho houve vários desabafos, né, histórias pessoais que foram trazidas para nós, e eu acho que esse é o maior testemunho que pode acontecer do tema que foi apresentado hoje. Parabéns ao grupo. Obrigada, Ciro. Obrigado, Ciro. Obrigado. Obrigado, Ciro. Sempre cordial. Alguém? Alguma pergunta? Não? Professor, Sim. é o Sivaldo que está falando. Parabéns aí ao pessoal pela apresentação. E teve muito essa questão de assédio, né? E aí eu estava vendo outro dia, tem uma coisa chamada que entra com um processo chamado rescisão indireta. Então, o trabalhador, ele não precisa pedir as contas, pedir demissão para sair da empresa. Ele pode procurar um advogado e entrar com essa rescisão indireta. Eu falo isso porque eu também já fui funcionário e antigamente eu achava que a gente era explorado de uma forma que a gente não tinha o que fazer. Ou a gente pedia as contas ou a gente era obrigado a conviver com aquilo. E agora, conhecendo um pouco melhor o direito, futuros advogados nós iremos ser, com certeza, né? Ou não, mas a gente vai conhecer do direito. Então, existe isso, da rescisão indireta. Então, se você está se sentindo assediado de alguma forma, primeiro, produzir provas para isso, para entrar com o processo, né? E tem essa coisa de rescisão indireta só a caráter de informação mesmo para o grupo, não sei se todos já sabem. Muito obrigado. Muito bem lembrado, Lucivaldo. O professor, Sim. é o Thiago. Eu não sei,
sobre essa parte de assédio em questão do trabalho, né? Eu vejo assim que em juízo, eu percebi que as empresas estão ganhando muitas causas em cima de quem entrou com o processo, né, por falta de provas. Na maioria das vezes, a empresa ainda consegue provar de alguma forma que não houve aquele assédio, não houve, né, aquela acusação em si que a pessoa fez, né? Então, eu acredito que, sei lá, deveria ter algum parecer jurídico melhor, algumas leis novas aí para dar amparo para esse tipo de acusação. Legal. Professor, deixa eu pegar um gancho na colocação dos nossos amigos aqui, principalmente nessa do Thiago por último, se o senhor permitir. Claro. A dificuldade está justamente aí, né? A nossa amiga mencionou, é um fato lamentável. Eu acredito que o problema está enraizado na cultura, né? Na educação, porque é muito difícil você ter coragem de enfrentar essa situação. Eu, graças a Deus, eu nunca sofri assédio, não que eu tenha, né, interpretado como assédio. Sempre fui um cara compulsivo aí, sempre, sei lá, enfim. Mas é a situação das mulheres, principalmente, que são assediadas no serviço, tanto moral como sexual, é lamentável, porque muitas vezes, você tem para si que você é a culpada por tais atitudes, né? Você deixa de ser vítima para ser, eu esqueci a palavra, mas acredito que seja algoz, me perdoe se eu estiver equivocado, mas você se sente culpada por aquela situação, você acha que a culpa é sua, você está passando por isso. E muitas das vezes, você é obrigada, melhor dizendo, a se submeter a essa situação por uma questão financeira. Ou é isso, ou é a demissão. Ou é isso, ou você está no olho da rua, então você acaba passando por essas situações. Isso vai agravando o seu psicológico, isso agrava seu relacionamento em casa, porque você, sabe, você não se sente bem com o seu marido, com a pessoa que está do seu lado, você se sente culpado por tais coisas que você passa na empresa, e muitas das vezes, para preservar a família, para preservar a pessoa que está do seu lado, você acaba não compartilhando essas coisas que você vive no trabalho. E aí, por fim, pegando um gancho na colocação do nosso amigo Thiago, quando você toma a coragem de expor essa situação, você não consegue provar, que foi mencionado pela nossa amiga Vitória, muitas das vezes, ou quase todas as vezes, essa situação acontece ali quando está só as duas pessoas, o chefe e a funcionária. Então é uma situação lamentável demais. A nossa justiça tinha que tomar alguma providência quando esses casos fossem provados, algo mais, sabe, medidas mais severas. É só um desabafo, uma colocação, porque eu fico indignado com essas situações. Até perdoa aí o desabafo aí. Obrigado pelo espaço. Não, e referente também, professor, só para falar que o Danilo comentou aí, eu já participei muito e participo às vezes de algum tipo de processo como testemunha sendo favorável à empresa, né? E assim, eu vejo, não sei a porcentagem correta em falar, mas eu acho que de 70% a 80% de processos, não só referente a assédio, a maioria são favoráveis à empresa, né? Eles conseguem reverter de uma maneira até impressionante, assim, esse tipo de processo que chega para o setor jurídico dela. Bom, primeiramente eu quero agradecer e parabenizar a equipe pela exposição, que foi de grande valia. Vocês foram muito felizes na construção dos temas abordados. Parabéns também pela exposição das experiências pessoais. Isso agrega muito à apresentação.
E se vocês me permitem, quero também fazer algumas considerações, de modo que minhas considerações de modo nenhum diminuem a excelência da apresentação de vocês, tá bom? Bom, primeiro é importante nós mencionarmos que a psicologia e o direito do trabalho, ou direito trabalhista, é uma área de intersecção de conhecimento que é ampla e que nós teríamos muito a se discutir e muito a discorrer aqui hoje, coisa que o tempo não nos seria permitido. Mas eu acredito que entre nós temos advogados e advogadas que talvez, ou muito provavelmente, quem sabe, trilharão esse caminho dentro do direito, que é o direito trabalhista, o direito do trabalho. E essa indignação, essas questões que estão sendo levantadas aqui no final do trabalho são muito pertinentes e muito bem-vindas, pois essa indignação nos move, pelo menos assim eu acredito, e convido vocês nesse movimento, a pensarmos e repensarmos como estão ocorrendo essas ações, como está ocorrendo o entendimento dessas doenças, como que grandes empresas têm se manifestado nas ações judiciais quando pessoas, funcionários, ex-funcionários, colaboradores, enfim, adoecem por conta do contexto trabalhista. E essa indignação, ela precisa nos movimentar no sentido de pensarmos e repensarmos a nossa prática enquanto advogados, enquanto advogadas. Eu espero, e se isso ainda não aconteceu, eu te convido a pensar junto comigo, com a equipe, com todos aqui na sala, com quem está fazendo esses questionamentos, a importância do direito do trabalho e uma possível área de atuação sua, com o adoecimento de pessoas, a saúde mental de pessoas comprometida por conta do contexto de trabalho no qual ela está inserida. Pessoas que ficam doentes, pessoas que desenvolvem transtornos mentais, emocionais, psicológicos, psiquiátricos, por conta do contexto do trabalho no qual estão inseridas, estão desenvolvendo as suas atividades. Puxa, o que isso tem a ver com você, advogado? O que isso tem a ver com você, advogada? Gostaria muito, se você não pensou nisso até esse momento, eu gostaria muito que você pensasse nisso a partir de agora. Tem muitas questões aqui delicadas que nós precisaríamos considerar. Tem muitas questões aqui delicadas que nós precisaríamos considerar, mas nós demandaríamos bastante tempo para as nossas discussões. Algumas. Como que a depressão e a ansiedade, por exemplo, são vistas pela sociedade? São vistas por você e por mim. O Evandro, se não me falha a memória, foi ele que abordou essa parte da apresentação, apresentou de forma muito adequada, mas como que a depressão e a ansiedade, citando somente esses dois transtornos, são vistos pela sociedade? Quando um colega de trabalho, lá dentro da sua empresa, afirma que está triste, que não está em condições, e você o encontra chorando ou buscando um afastamento das relações, como que nós, eu digo sociedade, pessoas, entendemos esse processo de adoecimento? Ainda, infelizmente, é muito comum que as pessoas digam, ou a gente ouça, puxa, é frescura, não quer trabalhar, é vagabundo,
falta vontade, falta uma religião, falta Deus, esse cara não quer nada com nada. Eu estou falando isso aqui, provocando você para pensar como advogado e como advogada, porque isso ainda é, infelizmente, uma ideia distorcida, disfuncional, mas que permeia a concepção da doença numa boa parte da sociedade. E dentro das empresas também. Não só para os pares, mas também para as lideranças e para os proprietários dessas empresas. Então aí está um ponto delicado, um ponto sensível de atenção do advogado e da advogada que vai trilhar o caminho do direito trabalhista. Diante de tudo que foi colocado, como que nós podemos encontrar o nexo causal? E aqui também está um outro ponto sensível, um outro ponto delicado na atuação do advogado e da advogada que vai trilhar o direito trabalhista. Como que nós podemos encontrar o nexo causal entre essa depressão, entre esta ansiedade e o trabalho desenvolvido por esta pessoa? Vocês mencionaram o transtorno bipolar, vocês mencionaram o estresse, vocês mencionaram a síndrome de burnout. O transtorno do pânico também é comum, como o adoecimento laboral, a depressão, a ansiedade, entre alguns outros. Como que nós podemos estabelecer, e isso é muito importante para o juiz, para quem está apreciando essa demanda, como nós vamos poder apresentar o nexo causal, a causalidade? Puxa, a pessoa está doente, está com este transtorno por conta deste trabalho. Isso é um ponto sensível. Primeiro que, para nós afirmarmos que a pessoa está com este ou com aquele transtorno, nós precisaremos da avaliação profissional de um psicólogo e ou de um psiquiatra, para que se chegue a um diagnóstico deste ou daquele transtorno. Segundo ponto importante é que nós vamos precisar buscar uma causalidade entre o que a pessoa, entre o trabalho que ela desempenha. E aí alguém disse aqui, acho que foi o Lucivaldo no final, né, complementando, contribuindo, que a Victória também acho que mencionou, mas enfim, é necessário que provas sejam coletadas. Quais? Documentos, testemunhas, e testemunhas também é um outro ponto sensível aqui da nossa discussão, porque os funcionários que lá estão, será muito mais fácil que eles testemunhem a favor da empresa e não a favor desse funcionário que está adoecido, mas é uma possibilidade. E-mails enviados, mensagens que esse líder, que esse chefe, que esse gerente, que esse coordenador, que este diretor, enfim, atribuições feitas a essa pessoa dentro desse ambiente de trabalho. A Victória mencionou isso. Talvez a pessoa tenha uma competência técnica para o desempenho de uma determinada tarefa, mas por conta deste assédio moral ou sexual que está acontecendo, esse diretor, esse gerente, esse líder, esse chefe, enfim, ele vai atribuir uma tarefa que requer muito menos da competência técnica deste funcionário. Ou, quiçá, não vai atribuir tarefa nenhuma. Vai deixar ele um dia, uma semana, 2 semanas ali sem fazer nada. E isso pode ser uma fonte de adoecimento. Então, esse contexto pode se constituir como provas que vão contribuir para o entendimento do nexo causal entre o adoecimento e o trabalho que essa pessoa desenvolve. Importante nós mencionarmos que o trabalho, e a Victória também citou isso, ele tem uma centralidade na nossa vida, na vida das pessoas, importante de ser considerada. O trabalho, ele não é uma fonte de sofrimento, ele não deve ser uma fonte de
de sacrifício, né? Apesar de quando você olha para a etimologia da palavra, tripalium, é um equipamento de tortura, né? O trabalho, ele é importante que seja entendido e que seja uma fonte de prazer, de satisfação, de qualidade de vida, pois o trabalho para o ser humano, ele tem um aspecto que possui um sentido de significado, de desenvolvimento de autonomia, de realização pessoal, social, psíquica, de pertencimento a um grupo, de valorização. Esses são os aspectos saudáveis do trabalho para você e para mim. E muitas grandes empresas e pequenas também, hoje já possuem essa preocupação. A preocupação de desenvolverem programas de qualidade de vida para os seus colaboradores. Porque já entendem, mas isso é uma caminhada, isso faz parte de uma evolução no entendimento do homem se relacionando com o trabalho. Já entende-se, ou há um entendimento de que uma pessoa que desenvolve sua atividade de trabalho de forma a ter qualidade de vida é uma pessoa que produz mais para a empresa, para ela, em todos os sentidos. E também há um entendimento de que os gastos com afastamentos de pessoas adoecidas, os gastos com aposentadoria, os gastos com demandas judiciais, são muito mais altos do que os gastos com investimentos em saúde no ambiente de trabalho. Porém, apesar, todavia, contudo, nós temos um número elevadíssimo, que foi mencionado aqui, acho que pelo Evandro, de pessoas afastadas, de pessoas adoecidas, de pessoas em sofrimento psíquico por conta de seus trabalhos. O assédio moral é uma fonte de adoecimento, de sofrimento. O assédio sexual também. O assédio sexual ele é mais comum vindo de um homem para uma mulher, mas ele também pode acontecer de uma mulher para com um homem, é mais raro, mas também pode acontecer. E é importante que você, advogado, que você, advogada, considere todas essas questões, esses pontos sensíveis, pois, se nós falarmos de assédio, como nós podemos estabelecer ou como nós podemos comprovar esse acontecimento ou essas ações dentro de um ambiente de trabalho? Documentos, testemunhas, e-mails, mensagens, atribuição das atividades. Pois o assédio ele é composto por uma série de ações sistemáticas, que são persistentes, que são intencionais, que têm o intuito de desestabilizar emocionalmente a pessoa. No caso do sexual, ele busca essa desestabilização emocional em busca de um favorecimento sexual, em busca de um favor de natureza sexual ou íntima. E vejam, geralmente essas ações sistemáticas que buscam desestabilizar emocionalmente essa pessoa em busca desse favorecimento sexual, ela está relacionada a uma possibilidade de permanência no emprego, de promoção. Mas aqui também, eu acho que quem mencionou isso, não sei se foi o Danilo ou o Tiago, assim como o modo como nós enxergamos a depressão e a ansiedade, é importante também que a gente enxergue de uma forma ampliada, despida de preconceitos, essas ações sistemáticas que adoecem mulheres na sua grande maioria, que desestabilizam emocionalmente, porque
Porque se você é advogado, se você é advogada, não terem esse olhar sensível, sensibilizado, cuidadoso, ampliado para a queixa, para a fala dessa mulher que está diante de você lá no seu escritório, é muito provável que você talvez até mesmo a culpabilize. Lembra da vitimização secundária, da vitimização terciária? A pessoa é vítima uma segunda, uma terceira vez. Então é muito importante que você tenha esse cuidado, esta sensibilidade, para que você possa buscar desenvolver a sua prática profissional e, de fato, auxiliar os seus clientes. Quando o adoecimento tem uma relação causal com o trabalho que ela desempenha, ou com as relações de trabalho que lá são estabelecidas. O pessoal mencionou assédio moral. Temos 3 tipos, e vocês mencionaram isso muito bem: o vertical, o horizontal, o ascendente. O assédio moral pode acontecer de um líder para com um subordinado, mas também pode acontecer de um subordinado para com um líder. Menos comum, mas também acontece com muita frequência. Quando um líder, por exemplo, determina uma determinada tarefa, uma determinada atividade, e normalmente isso acontece em grupo, um grupo de funcionários, de colaboradores se juntam, fazem ali uma panelinha e falam: não vamos obedecer esse cara porque a gente não gosta dele. E busca-se a desestabilização emocional desse líder, o que constitui-se como um assédio moral ascendente, ou vertical ascendente, como a Victoria mencionou. E o assédio moral horizontal, né? Que é o que acontece entre pares, com apelidos, com base em características físicas, orientação sexual, religião, cor, chamado bullying, né? Esse assédio moral horizontal, ele pode ser chamado de bullying, que acontece dentro das empresas, em que as pessoas acham que é engraçado, e que está tudo bem, e que é legal, e que é bacana, e que só um grupo se diverte enquanto um está em sofrimento psíquico. Bom, são pontos sensíveis, são pontos de que vocês precisam levar em consideração o contexto de insalubridade, o contexto de periculosidade. São termos importantes aí para você olhar para esse contexto de trabalho no qual o seu cliente está inserido. Puxa, quais são os componentes que fazem parte ali do seu ambiente de trabalho, que pode deixar esse ambiente mais insalubre, mais prejudicial à sua saúde? Quais são os riscos à integridade física dessas pessoas que fazem parte ali do seu contexto de trabalho, que dizem respeito à periculosidade do seu trabalho? E tanto a insalubridade como a periculosidade também são fontes de adoecimento, são fontes de desenvolvimento de transtornos. Citaram aqui o pessoal do call center, pessoas que estão ali expostas a maus tratos, expostas a situações vexatórias, constrangedoras, e isso diariamente. Profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, pessoas que desempenham atividades repetitivas, pessoas que não se identificam, ou trabalhos que tiram a identificação da pessoa, a sua identidade, no qual elas não necessariamente precisam raciocinar para desempenhar suas atividades, simplesmente cumprem uma tarefa mecânica ali diariamente. São fontes, são trabalhos que se constituem como fontes de adoecimento. Bom, e é um tema, psicologia e direito do trabalho, que você e eu precisamos pensar muito nisso. O povo, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, o trabalhador brasileiro, o povo sofrido,
O povo que adoece no contexto de trabalho. E como vocês mencionaram aqui de forma brilhante, muitas vezes não têm coragem de denunciar, não têm coragem de buscar os seus direitos, porque temem pelo trabalho, porque temem por conseguir uma outra recolocação. E se submetem muitas vezes a assédios morais, a assédios sexuais, a ambientes insalubres, periculosos, a psicopatas, e o grupo que apresentou aí o transtorno de conduta psicopatia, aliás, o transtorno de conduta e a psicopatia, psicopatas que assumem cargos de liderança e que oprimem, que agridem, que violentam funcionários, que humilham, que constrangem, que os colocam em situação vexatória. E o número de ações aumenta, e muitas vezes as empresas ganham. E aí você me pergunta, puxa, Marcos, e agora? E agora? A responsabilidade pesa sobre o ombro de vocês, que escolheram estudar direito, que escolheram, com a sua atuação profissional, proporcionar de alguma forma uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. Seja lá com aquela mulher que foi vítima de assédio sexual que chegou diante de você no seu escritório, seja lá com aquele senhor que foi assediado moralmente, seja lá com aquela pessoa que está com depressão ou com ansiedade por conta das suas relações no ambiente de trabalho. Pense muito bem nisso, viu, senhores advogados e senhoras advogadas, na importância do conhecimento desse adoecimento psicológico para a sua prática. E aí, como é importante você estudar e estar aqui estudando psicologia aplicada ao direito. Lembre-se da necessidade da avaliação psicológica, lembre-se da necessidade de você compreender o desencadeamento desses transtornos para que você possa desenvolver um trabalho mais efetivo, mais eficaz, mais eficiente e promover justiça com a sua prática profissional. Bom, é isso aí que eu tinha para comentar sobre psicologia e direito trabalhista, viu? Eu agradeço muito a equipe. Quero fazer um último comentário sobre os seminários, se vocês me permitem, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, ter alguma colocação, alguma contribuição, por gentileza? Ô, professor, não, eu tenho só uma colocação que eu queria fazer aqui. Eu realmente acredito que a parte de gerência, gestão, ela tem que trabalhar em cima de evitar esse tipo de conflito, né? Que a maioria das áreas sempre vai ter, né? E há algum tempo atrás, a empresa que eu trabalho, ela identificou esse tipo de conflito que estava tendo, sempre teve, e o que ela fez? Ela contratou uma psicóloga, né, que trabalha no horário bem extenso dentro da empresa, e essa psicóloga ela é vinculada direto com a ouvidoria. E o que acontece? Essa psicóloga ela começa a andar na empresa, enfim, em os locais de trabalho de todos, e meio que por um sorteio, ou o que ela sabe, pela visão, pelo perfil que ela tá vendo ali no momento, ela chama a pessoa para conversar, tal, tenta identificar algum tipo de problema, como colocado pelo grupo que foi apresentado aí. E com isso, os dados que, assim, se foi identificado algum tipo de conflito igual foi apresentado, a pessoa é chamada e, assim, eles tentam resolver esse conflito internamente mesmo, antes de ir para uma esfera jurídica, né? Então, além de ser esfera jurídica, eu digo assim, antes de a pessoa precisar de um tratamento psicológico, enfim, né, iniciar com ação medicamentosa, esse tipo de coisa. Então, eu realmente acredito que se a gente antecipar esses fatos, provavelmente funciona bem mais efetivamente. Ah, sim, com certeza, Thiago. Uma empresa que tem essa ideia é uma empresa inteligente. E aí também é uma área de atuação do advogado, viu? Trabalho de consultoria, de assessoria, para direcionar essas empresas aí para a necessidade desse cuidado, ou desses cuidados, viu? Importante, sim.
Professor, nós tivemos um trabalho parecido lá na empresa lá. É um trabalho de coach que chama, que a profissional ela visava a maneira com que a chefia lidava com seus subordinados. Mas é uma situação um pouco um quanto constrangedora você relatar situações que você está vivendo com uma psicóloga teoricamente contratada pela empresa, porque de certa forma não te passa uma confiabilidade. É quem que garante que você está dizendo não estou, né, faltando por respeito com o trabalho da profissional, até mesmo porque quem sou eu para isso. Mas o trabalhador em si, ele fica receoso de falar Fica assim. certas coisas, né? Você vai falar com uma psicóloga, né? Ó, vale, deixa eu falar de novo, que eu não estou faltando com respeito com ela e nem colocando em xeque aqui a índole dela. Mas vocês há de convir comigo que é constrangedor para o trabalhador falar da forma que o chefe dele trata ele com uma pessoa que ele não sabe qual que vai ser o propósito, sabe? De certa forma, que nem o nosso colega mencionou aí, a empresa está se precavendo de futuras ações trabalhistas. Mas, de repente, a ação que a empresa venha tomar é, entre aspas, cortar o mal pela raiz. Ah, vamos eliminar esse trabalhador aqui, porque no futuro pode, sabe? É um pouco quanto delicado essa situação aí de leis trabalhistas, de assédio moral, principalmente, né? Tem muito chefe, não estou generalizando, mas pelo menos lá na empresa qual eu trabalho, que submete trabalhadores a cada situação, chefe que... vou citar alguns exemplos aqui que os nossos colegas sabem perfeitamente, o senhor melhor do que ninguém. Chefe que controla tempo de funcionário que vai no banheiro, chefe que questiona atestado médico, chefe que exige um ritmo mais acelerado do trabalhador para garantir produtividade, sabe? É ridículo certas situações, extremamente constrangedora, e eu volto a ressaltar, o trabalhador está submetido a essa situação porque precisa do emprego para sobreviver. Então, a situação do Brasil é lamentável, sabe? Porque se você sair daquele emprego, você vai sobreviver de que jeito? E assim, 15 milhões de pessoas desempregadas no país, sem falar a quantidade de pessoas que estão no anonimato, não, trabalhando informal, né? Então, são autônomas. Então, isso preocupa muito os assalariados. Tipo assim, eu vou sair daqui, eu vou fazer o que na minha vida? Como que eu vou levar o sustento para minha família? E, consequentemente, eles se submetem a situações assim horríveis, né? Eu falo porque, graças a Deus, eu não passei por isso. Mas a gente tem uma vivência, a gente vê as pessoas, sabe, o chefe gritando pro funcionário. Nossa, é ridículo. Chega a entristecer. As contribuições de vocês são ricas demais. Importantes e faz parte da vivência de vocês, né? Isso enriquece muito a nossa discussão. Mas além dessa vivência profissional que vocês têm, olhem a partir de agora como advogados, como advogadas, o papel de vocês com relação ao direito trabalhista dessas pessoas. Viu? Bom, mais uma vez, obrigado.